Oi pessoal, tudo certinho? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que compreender português, qual é a importância disso e vou te explicar que tem uma diferença bem grande entre compreender e aprender. Você já deve ter notado nos meus vídeos e nas minhas escritas também que geralmente eu não uso a palavra aprender português. Nos vídeos você vai ver que muito do que eu já falei nos anteriores tem muita relação com agora, porque nós falamos que compreender português é importante no trabalho, na vida social, em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, seja no vestibular, na faculdade, compreender e entender português é essencial, faz diferença. Então, nesse vídeo, como eu te disse, eu vou explicar um pouquinho sobre a diferença entre compreender e entre aprender. Começando então pelo que o dicionário diz. O dicionário Aurélio determina a palavra aprender como tomar conhecimento de algo. Então, quando a gente aprende, nós geralmente conhecemos alguma coisa que nós não sabíamos antes. Isso é aprender, é conhecer algo que nós antes não tínhamos o conhecimento. Por isso, nós fomos desenvolvendo a aprendizagem daquilo, fomos aprendendo. Compreender já é um pouco diferente, porque vai alcançar com a inteligência, perceber, entender. Então, o dicionário Aurélio dá essa denominação para a palavra compreender. Alcançar com a inteligência, perceber, entender algo. E dentro da língua portuguesa, isso não é muito diferente. Tem muito a ver essa relação entre o que é aprender e o que é compreender, né? Tem uma diferença grande aí. Na escola, nós vamos, como eu já disse, para saber adequar a nossa linguagem a determinados locais. E também nós vamos para aprender a norma culta, ou seja, aquela norma considerada padrão da língua, né? Que é um padrão que você e todos os brasileiros têm que seguir quando vão escrever, né? Redigir um documento importante, uma redação oficial, trabalhos acadêmicos oficiais. Então, você vai usar a linguagem, a norma padrão, para que todos esses trabalhos fiquem padronizados, né? Já diz a palavra. Eles possam ser entendidos, compreendidos em todas as áreas do nosso país. Todas as pessoas que leem ele vão conseguir compreender o que está sendo abordado ali. A questão é a seguinte: nós já sabemos português, nós sabemos a língua portuguesa e por isso que os alunos costumam perguntar, né? Professora, por que eu preciso aprender português se eu já sei? Realmente, nós já sabemos português. Então, nós não precisamos aprender português. O que nós aprendemos é uma forma de língua portuguesa que nós não temos acesso dentro da nossa casa, do nosso ambiente familiar, da nossa comunidade ali de vivência, né? Nossa rua, nossos amigos. Então, o que nós temos, né? Nós sabemos o português. O que nós vamos aprender, ouvir é uma virtude e aprendemos muito assim, muito mesmo, né? Quando a gente ouve, a gente aprende mais do que quando a gente fala. Então, a língua também tem essa questão dentro da aprendizagem, né? A gente poder ouvir o outro falando nos ajuda a aprender. E se o outro não fala com compreensão e com sabedoria, de forma clara e bem estruturada, nós não conseguimos entender. E aí falta compreensão na hora do discurso, né? E na hora de ouvir também. Não vai ter como nós aprendermos, né? Isso vai ficar bem difícil. Todos nós temos ideais para construir, mas se não formos claros, ninguém vai nos entender. Então, hoje em dia acontece bastante, principalmente dentro da internet. Quantas vezes nós já não abrimos textos ou falas, né, vídeos de algumas pessoas, em que nós não entendemos o que essas pessoas estão falando. Nós não conseguimos, às vezes, compreender alguma palavra
ou não conseguimos compreender alguma estrutura, alguma frase, né? O que essa pessoa está querendo dizer? As pessoas hoje em dia estão passando muita dificuldade para conseguir transmitir as suas ideias, para conseguir expor os seus pensamentos. Isso tem sido muito difícil em vários lugares, né? E na internet isso é bem perceptível mesmo. O problema é se estamos compreendendo o que estamos ouvindo e emitindo algo compreensivo. Então, será que nós estamos compreendendo o que nos falam, o que nós estamos ouvindo? E será que nós também estamos emitindo algo claro, que as pessoas nos entendem, nos compreendem facilmente? É muito comum isso, essa questão de nós não entendermos o que as pessoas falam. Às vezes porque alguém fala muito rápido, às vezes porque a pessoa enrola um pouquinho a língua. Então, algumas coisas acontecem na hora da comunicação que podem afetar as compreensões. Por isso, compreender a língua portuguesa é importante para que a gente possa se comunicar diariamente e para que não hajam problemas, né? Sem contar os diversos problemas que acontecem por falta de compreensão, né? Que muitas vezes as pessoas falam alguma coisa, não são bem entendidas como elas queriam, não se dão a entender muito bem, e às vezes acontecem problemas, né? Discussões, as pessoas ficam chateadas uma com a outra, mas na verdade aquela pessoa que emitiu, né, a palavra que falou, não era bem o que ela queria dizer, ela não queria chatear, era outra coisa que ela queria falar, né? Então, quantas vezes nós não erramos também, não nos prejudicamos ou prejudicamos outras pessoas no momento em que nós falamos, porque nós muitas vezes não temos a linguagem bem clara, bem formada. Quantas pessoas têm dificuldade de se expressar, seja através da escrita, porque às vezes tem as ideias na mente, mas não consegue passar para o papel. Ou tem pessoas que têm dificuldade na fala, de se expressar oralmente, às vezes por questão de vergonha, ok, mas aqui a gente falando mais sobre a questão da língua, a pessoa não consegue se posicionar claramente. Tem muita gente que não consegue colocar as palavras de uma forma que fiquem bem compreensivas. Ela enrola, ela não está bem preparada para aquela situação. Então, tudo isso também, claro, é uma questão de treino, de treinar, faz na frente do espelho, faz para os amigos da escola, faz para os professores, faz só para a família ali que é mais fácil e vai treinando, mas o principal é que nós percebamos que precisamos nos tornar compreensivos, então tem que ter muito cuidado na hora de falar e de escrever, né? Nada que vá atropelando, que seja tão corrido, tendo cuidado nas pausas, na forma de falar, tendo cuidado para não ficar, de repente, uma entonação que não tem relação com a situação. Se você está triste, a sua entonação é de triste, né? Se você está feliz, você já fala com mais vontade. Então, todas essas situações de língua, de usos da língua, elas envolvem a questão de compreensão e de você ser compreendido. Então, não adianta você falar uma coisa de uma situação, por exemplo, triste, de uma forma reta e sem sentimento nenhum nas palavras. Você tem que transmitir emoção através das palavras também. Isso acontece, mesmo que não seja falando, mas você pode transmitir emoção através das palavras escritas. Só que isso tudo é uma questão de compreensão da língua, de saber como usá-la e como adequá-la. E nós vivemos um tempo em que as pessoas não estão sabendo fazer isso, em que as pessoas estão com um problema de fazer isso. E talvez o nosso ambiente educacional ainda não frisou essa situação, não frisou esse momento de aprendizagem, de compreensão da língua, para que as pessoas entendam como usar, de que forma usar, onde usar determinadas linguagens, né? Por isso, nós precisamos de uma revolução na educação, onde os professores percebam que dentro da escola nós precisamos ensinar muito além da norma culta. Ela é importante,
para os documentos e redações oficiais, mas também é necessário e principalmente que os alunos aprendam a se expressar através da língua, a ser compreendidos, né, e a compreender. Isso é bem importante. Continuando, então, todos nós temos ideais para contribuir de alguma forma com o nosso mundo. Só que se nós não formos claros e específicos naquilo que nós queremos passar, não conseguiremos alcançar esse objetivo. Porque as pessoas não vão nos entender, elas não vão conseguir compreender aquilo que nós estamos tentando dizer, né? Estamos tentando ajudar o nosso mundo de alguma forma. Então, quantas vezes você já não ficou, de repente, boiando numa conversa, sem saber o que fazer ou sem entender aquilo que as pessoas estão conversando? Claro que muitas vezes tem a questão de palavras técnicas dentro de determinada profissão, mas às vezes você fica boiando em uma conversa porque todo mundo quer falar ao mesmo tempo, todo mundo quer falar na mesma altura e acaba que ninguém se ouve, ninguém se compreende e você também não compreende o que os outros estão falando. Então, a questão de compreensão da língua é algo muito importante e que tem um peso muito grande. O se fazer compreender e o compreender alguém. Também nessa questão de conversa, está também aliado, né, na questão de comunidade. Várias pessoas conversando, falando juntas ao mesmo tempo ou gritando, às vezes não se compreendem. Quantas vezes nós vemos situações dentro do nosso Congresso brasileiro, onde os nossos deputados todos falam ao mesmo tempo, todos querem dar ideia ao mesmo tempo e ninguém se entende. Ninguém consegue ser compreendido e nem compreender o outro. A questão de saber esperar a sua hora de falar e de saber falar no momento certo, num tom apropriado e também de forma bem clara, né, bem aberta, sem fazer muita enrolação, faz diferença também na forma como você é compreendido. Então, você tem que aprender a desenvolver a sua fala em certos espaços de convivência. Isso é muito importante, com certeza. Outra questão, né, que a gente está abordando aqui, que eu estou abordando com vocês, né, durante esse tempo. O nosso idioma aqui no Brasil, eu sei que ele é muito plural, né? Por exemplo, lá no Nordeste, eles falam de uma forma, né? Eles têm as suas próprias gírias, os seus regionalismos, que é diferente do pessoal do Norte, que é diferente do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. Cada um tem a sua forma de se expressar através das suas regionalidades. Eu sei que tem tudo isso, né? Que às vezes complica e dificulta um pouco na questão da gente compreender, porque vai conhecer outro estado e daí eles falam alguma palavra, a gente não entende, ou a gente mesmo fala uma palavra diferente deles, eles acham engraçado. Mas essa parte é o que torna a nossa língua mais rica, de poder saber que nós temos uma diversidade muito grande e de que nós aprendemos bastante, compreendemos bastante com essa diversidade que nós temos. Então, conhecendo os outros estados, nós temos a possibilidade de conhecer palavras novas, aprender outras regionalidades, né, outras gírias diferentes e trazer isso para a nossa vida também, para fazer a diferença para a nossa vida também. E eu sei que muitas pessoas estão cansadas de não conseguirem ser compreendidas, estão cansadas de não conseguirem compreender os outros, entender o que os outros falam, dependendo da palavra usada, né? Dependendo da forma como fala. Por isso, cada vídeo meu tem essa intenção de tentar ajudar as pessoas, de tentar fazer diferença na vida delas através de tudo aquilo que a língua nos oferece e que muitas vezes não é nos passado na escola, porque se bate muito em cima da norma culta e não se traz o mais importante da língua, que é a língua em ação, essa beleza da língua funcionando, né? Da língua no dia a dia, a língua na prática, porque é assim que a gente aprende a ser ouvido, a ser compreendido, a saber a hora
certa de colocar suas palavras, de falar o tom certo para determinada situação. Então, tudo isso seria muito importante que o ambiente escolar passasse a ensinar e a frisar para as pessoas também, para que não ocorressem mais problemas de compreensão. Tem muitas pessoas, por exemplo, que já estão cansadas de passar dificuldade porque não conseguem compreender o próprio idioma, né? Vai na rua, lê um outdoor, não consegue entender o que o outdoor está falando, não consegue ler uma placa e compreender o que aquela placa diz, ou pede uma informação e não consegue entender o que foi explicado. Nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de entender a nossa língua. E, gente, não é porque a nossa língua é difícil. A nossa língua não é difícil. Nós que criamos um preconceito muito grande dentro disso aí. E muitos de nós que acabamos colocando esse preconceito nos nossos alunos que foram crescendo e levando esse preconceito para os seus filhos, né, que levaram para os netos e assim por diante. A língua portuguesa não é que ela é difícil de aprender, é que até hoje ela não foi bem explorada, as formas de ensino ideais não foram exploradas. A situação continua sendo ensinada de uma mesma forma desde o tempo dos nossos avós, muitas vezes. Porque tem muita gente tentando ensinar diferente, ensinar da maneira certa, mas às vezes não tem apoio para isso, né? A escola não apoia, ou a escola acha que é bagunça, que é brincadeira e que não é aula. Uma coisa que eu sempre gostava de trabalhar nas minhas aulas era com dinâmicas, ou seja, situações práticas. A língua, ela é prática, a gente usa ela no dia a dia, então nós precisamos trabalhar com situações práticas da língua, seja de forma falada ou de forma escrita. E algumas pessoas, às vezes, talvez pensam que o professor está fazendo brincadeira em sala de aula, o professor não está ensinando, que ensinar é caderno cheio de tanto escrever. Eu acho que a gente tem que aprender e entender que tem certas coisas que não funcionam, que tem alunos que aprendem de um jeito, tem alunos que aprendem de outro, e que caderno cheio, caderno repleto, não é sinônimo de aprendizagem, não é sinônimo de ensino eficaz. Eu aprendi, eu compreendi a língua porque eu copiei um monte de coisa que a professora passou no quadro. Não é sinônimo de aprender. Sinônimo de aprender é a gente usar a nossa língua, o nosso idioma. É poder trabalhar com ele em situações reais onde você vai precisar dele para poder viver. Né? Não apresentar um trabalho, não escrever uma redação importante, ao participar de uma entrevista de emprego, sendo um chefe de uma empresa, ou então vendendo o seu produto, se você for vendedor ou for comerciante, tanto faz, sendo um advogado, como que você vai desempenhar a sua argumentação, a sua persuasão. Então, nós precisamos ver que tem certas coisas que não são adequadas para se ensinar a língua. Não são adequadas mesmo, né? São questões passageiras do tempo em que as pessoas ainda não tinham percebido que aquela forma não trazia ensinamento para ninguém. E hoje já é percebido que algumas situações, algumas metodologias ensinadas já não servem mais, já não ajudam a pessoa a aprender, né? Muitas dessas metodologias, o que faziam? Faziam com que as pessoas só decorassem, com que elas só, peguei ali o crase, se voar, volto dar, crasear, aprendi o ditado. Aí chegava na hora da prova, de fazer a prova, mas e nas outras situações de crase, onde tu não pode usar esse versinho, né? Em situações em que a compreensão de uma palavra ela é totalmente diferente, onde, por exemplo, um substantivo, um verbo pode se tornar uma outra coisa, né? Tem que tomar cuidado nisso, porque isso pode acontecer, palavras podem ganhar um novo significado. Aquilo que antes era uma característica pode se tornar um sentimento, o nome de um sentimento.
E aí já mudou de sentido a palavra. Então, por isso que a língua, ela deve ser ensinada através da compreensão. O aprender, a gente já sabe, nós já aprendemos a língua desde pequenininhos e já sabemos falar língua portuguesa. Então, nós não precisamos aprender português. O que a gente aprende na escola é uma parte da língua que a gente não conhece dentro da nossa comunidade familiar. Isso é o que nós vamos aprender lá na escola. Mas o que acontece? A gente compreende a língua, a gente não aprende, porque a gente já sabe. Então, compreender é totalmente diferente, como eu disse, é alcançar uma inteligência, perceber, entender alguma coisa, né? Alcançar o conhecimento de algo, saber utilizar aquilo de uma forma que seja eficaz. E muitas pessoas precisam de ajuda para saber compreender a língua, né? Para conseguir compreender a língua de forma eficaz, alcançar essa inteligência de entendimento da fala, da escrita, para que possa ser compreendido e para que possa passar para as pessoas as suas ideias, os seus objetivos, né? Ajudar com aquilo que almeja, com aquilo que pensa. Quantos de nós não temos ideias magníficas que podem ajudar de alguma forma, mas às vezes porque a gente não consegue expressar isso, fica guardado. E nós não deveríamos guardar ideias boas, né? Tudo que é de bom nós não deveríamos guardar, nós deveríamos compartilhar com aqueles que precisam saber. Ainda mais se for uma mudança muito importante, uma mudança que faça mesmo a diferença para nós. Então, por exemplo, quantos de vocês, né, já estão cansados de não serem contratados em uma entrevista de emprego por não escrever ou se expressar bem através da fala ou da escrita? Não conseguiu fazer um bom currículo, não conseguiu colocar os seus objetivos. E aí não ficou claro o que essa pessoa idealizava ou o que essa pessoa pretendia na empresa. Então a empresa não contrata. Ou então, na hora de conversar com o recursos humanos, de fazer entrevista, eu gosto de contar aquela piadinha, né? Tem uma piadinha de uma moça que vai para entrevista de emprego e a pessoa ali que está entrevistando, né, o recrutador pergunta: sabe falar inglês? Sim. Espanhol? Sim. Sei falar diversas línguas. E então ele indaga: e o português? E ela responde: aí varia. Então, isso acontece muito. Nós temos inúmeras pessoas no nosso país, olha essa situação, que sabem falar bem inglês, espanhol, francês, alemão, seja qual a língua que for, né? Mas não conseguem se expressar na própria língua. Na sua língua, que é a língua portuguesa, eles não conseguem ser compreendidos, não conseguem falar e também não conseguem compreender. Porque se a gente consegue compreender e ouvir bem, nós também conseguimos desenvolver a nossa linguagem. E quantas pessoas tem também que já estão tristes porque tentam e não conseguem passar num concurso ou no vestibular porque barra justamente na parte da linguagem, que deveria ser a parte mais simples para nós, que somos falantes da língua, né? Que conhecemos o nosso idioma. E as pessoas barram ali. Então é da gente questionar se o ensino da nossa língua está sendo bem feito. Realmente é da gente pensar. Porque pessoas chegarem nesse patamar ainda com dificuldades é porque algo lá no início não foi bem estruturado. E precisa ser bem estruturado. Então, quantas situações tem de pessoas também que não conseguem alavancar um negócio, não conseguem melhorar uma empresa, vender a sua marca, porque não sabem se expressar na hora de vender um produto. Não sabem criar um texto bom para vender esse produto, para fazer o marketing, não conseguem se expressar da forma adequada para que isso aconteça e para que seja compreendido, e aí as pessoas venham a comprar aquilo que ela está vendendo. Então, quantas pessoas também não estão passando dificuldade até dentro do empreendedorismo, porque elas não conseguem vender aquilo que elas prometem, porque não sabem se expressar, não sabem ser claras através da linguagem. Isso também complica a vida de muita gente. Sem contar
a questão da gente não ter voz nem para expressar os nossos sentimentos, que é o que eu costumo falar sempre. Você não consegue nem dizer o que sente, porque você não sabe se expressar, você não foi ensinado a colocar para fora aquilo que você sente ou que você deseja, né? Você não teve essa formação. E, infelizmente, a escola, o ambiente educacional te ensinou inúmeras regras, te passou regras e não te ensinou a viver com a língua, a usar a língua na sua vida, que era o mais importante que você precisava naquele momento. Porque, no fim, a regra vai te ajudar no quê? Vai te ajudar a escrever bem? Talvez, não sei se vai. Tem pessoas que escrevem muito bem sem saber regra nenhuma. Não que nós não vamos aprender, né, o que acontece dentro do português, mas eu acredito muito que aprender de forma decorada, com palavras difíceis, com regras difíceis, não é o que vai nos fazer aprender a nossa língua. O que vai fazer com que nós aprendamos a nossa língua de verdade é nós termos o contato cotidiano com a nossa fala, com a nossa escrita, com a expressão, aquilo que a gente faz dia a dia. O que a gente faz dia a dia? Fala no telefone com alguém, pergunta na rua para onde quer ir, pede uma informação, fala com uma atendente, vai comprar um produto, vai vender um produto, vai trabalhar, vai ter que escrever um documento, ou então vai fazer um vestibular, um concurso, tem que escrever uma redação, dar sua opinião, vai para a rede social, colocar uma ideia legal que vai fazer a diferença, que vai ajudar a mudar alguma coisa na sociedade, vai para um grupo de amigos conversar sobre isso e tentar fazer algo de importante pela comunidade em que a gente vive. Então, é isso que vai fazer a diferença no nosso dia a dia, na nossa aprendizagem da língua. É usar ela em situações que realmente nos façam despertar a compreensão do idioma. E não apenas aprender regras soltas que eu não vou, na hora, vamos e viemos, na hora em que eu estou fazendo a entrevista de emprego, eu não vou ficar pensando assim, bom, agora eu tenho que falar um verbo para ficar bonita a minha frase. Bom, agora eu vou ter que usar uma oração subordinada adjetiva para eu ser contratado. Não, nós não vamos usar isso, nós não vamos pensar dessa forma. Então, não é dessa forma que a gente deve ensinar a língua. Eu acho que isso é uma questão de bastante reflexão para cada um de nós. E também, eu espero e o meu desejo é que esse vídeo tenha feito a diferença no seu pensar sobre a língua portuguesa e também a sua importância na nossa vida. E a diferença entre aprender e compreender. Nós não aprendemos português. A nossa língua, ela é nossa língua, ela é nossa, né? Nos pertence. Nós compreendemos. Por isso que eu gosto de usar mais a palavra compreender, porque nós já sabemos falar a nossa língua como ninguém, né? Somos falantes dela, nós é que sabemos falar. Uma pessoa de outro país não vai saber a mesma coisa que nós, né? Então, que a gente possa pensar nisso, refletir sobre todas essas informações. Espero que você tenha gostado. E te convido para curtir esse vídeo, deixa lá o seu likezinho. Não esquece de compartilhar com quem quer aprender e entender melhor a língua portuguesa. Também não esquece de comentar o que você achou da minha opinião, concorda, discorda? Também eu vou esperar a tua inscrição, porque se você não se inscrever, né, não clicar lá no botão de se inscrever, botãozinho vermelho, você não recebe os vídeos. Então, para que você esteja sempre bem informado, recebendo os nossos vídeos, tem que clicar lá no botãozinho. E, claro, badalar o sininho para receber as notificações quando entrarem os vídeos novos. Eu te espero na próxima terça-feira ao meio-dia. Até!